Estamos então nessa série de mensagens, Salmos da Alma, onde estamos aprendendo juntos, amém? Sobre tudo aquilo que diz respeito à profundidade dos assuntos da nossa espiritualidade. E os Salmos, como muitos já sabem, os Salmos têm um derramar do coração de muitos homens de Deus na Escritura. É nos Salmos que muitos autores demonstram uma profundidade de entrega do seu coração a Deus, uma entrega também das suas angústias, dos seus medos, dos seus dias maus. É em Salmo 51 que Davi demonstra o seu coração rasgado, destruído pelo pecado. São em muitos salmos que homens confessam as piores coisas da sua vida a Deus. Mas nessa noite nós vamos tratar o Salmo de número 77, a partir do verso 1. E nós vamos ler no telão da ARC, Almeida Revista Corrigida. Eu quero pedir para quem estiver na projeção, ARC. E pode acender a luz para todos nós que estamos com a Bíblia de papel, amém, igreja? Coisa linda, casa cheia. Nós temos encorajado, irmãos, a usarmos as nossas Bíblias de papel. Crendo que sim, é dessa forma que nós temos a maior devoção da leitura bíblica nas nossas casas, nossa intimidade. E eu te encorajo, se você ainda não tem uma Bíblia física, compre e tenha uma Bíblia de papel na sua casa, não só para vir na igreja, mas para ler a Bíblia lá todos os dias, amém? Salmo 77, no verso 1, o tema dessa mensagem dessa noite é o conforto na angústia. O conforto na angústia. E eu sou um pastor que sempre pergunta nessa casa: você está feliz? Você já conhece essa pergunta? Mas eu quero, antes de ler o Salmo, te perguntar: você tem alguma angústia no teu coração? Tem alguma coisa que talvez nos teus pensamentos, na hora do travesseiro, na hora de ir para casa às 18 horas, ou na hora que o relógio desperta de manhã, te faz sair de casa com uma angústia? Reflete sobre isso enquanto lemos o que Asaf fala no Salmo 77, verso 1 em diante. Clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz. Em outras versões vai dizer: eu dei um grito a Deus, e Ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbava. Queixava-me e o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos vigilantes. Estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. De noite chamei à lembrança o meu cântico, meditei em meu coração e o meu espírito investigou. Rejeitará o Senhor para sempre, não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa que veio de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou Ele as suas misericórdias na sua ira? E eu disse: isto é enfermidade minha. E logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor, certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu fizeste notória a tua força entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram. Os abismos também se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água, os céus retumbaram, as tuas flechas correram de uma para outra parte. A voz do teu trovão repercutiu-se nos ares. Os relâmpagos alumiaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi teu caminho e tuas veredas pelas grandes águas. E as tuas pegadas não se conheceram. Guiaste o teu povo como a um rebanho pela mão de Moisés e Arão. Pode apagar as luzes. Palavra do Senhor nessa noite. Para falar de um grito de alma,
que ele fala no verso 1, clamei, levantei a minha voz ao Senhor, gritei a Deus, ele diz gritei a Deus em outra versão. Tem uma arte que foi vendida em 2012 em Nova York por 120 milhões de dólares pelo pintor Edward Munch. Essa arte tem o nome de O Grito. E nessa arte, eu não trouxe a imagem, mas nessa arte vai mostrar um corpo físico que está angustiado. O pintor dessa arte, Edward Munch, ele foi criado numa família disfuncional. Esse pintor rompeu com a sua família porque ele teve uma paternidade deturpada. E ele consegue colocar num quadro toda a dor, toda a angústia, toda a imagem daquilo que era a forma que ele sentia. Ele criou, na verdade, 4 artes. Uma outra pintura se chama O Desespero. E todas essas 4 obras de Edward Munch representam na arte aquela dor. Lá em Oslo, na Noruega, esse homem viveu. E só por retratar tão bem a dor, o desespero, a angústia humana que ele sentia, que ele passava, essa arte teve o valor comprado em Nova York em 2012, no ano de 2012, de 120 milhões de dólares, aproximadamente 640 milhões de reais, mais de $500 milhão. Alguém pagou para ter uma arte que retrata angústia, dor, sofrimento e grito. Por que eu estou falando isso? Porque Asaf, talvez o nosso autor do Salmo 77, se identificaria com esse quadro. Ele está aqui em 587 anos antes de Cristo, passando num outro contexto, o contexto que Asaf está, tem relação com o que aconteceu e estava acontecendo com o povo de Israel. O povo de Israel em 587 a.C., em Jerusalém, havia tido destruição, havia tido mais uma vez êxodo agora da sua nação, do seu país. Eles são expulsos de Jerusalém. A cidade está destruída, eles estão envergonhados, humilhados, levados cativos para a Babilônia. E a angústia do coração de Asaf é por ver a sua terra, o seu lugar de pertencimento, manchado, envergonhado, humilhado. É por isso que ele clama, é por isso que ele vai aos pés do Senhor, dizendo: Deus, eu estou clamando, eu grito a angústia da minha alma aos teus pés. E a primeira lição que Asaf dá para nós é que quando nós estamos passando por um momento de angústia, de humilhação, de sofrimento, de ansiedade, de medo, de depressão, é a Deus que nós temos que buscar, é a Deus que nós temos que buscar recurso. É para Deus que a gente tem que gritar o que está acontecendo dentro da minha e da tua alma. Os salmistas estão aqui, os autores, mostrando para nós um caminho de como proceder, de como se comportar. Os primeiros 3 versículos então vão mostrar para nós essa rota de oração, essa rota de clamar, de pedir ajuda, de gritar por socorro. Os judeus foram deportados em massa para a Babilônia. Gedalias, que era o governador de Judá, foi assassinado. É como, irmãos, se nós fôssemos deportados para a Argentina. Amém? A gente ama a Argentina, amém? Mas você já pensou se o Brasil fosse dominado pela Argentina? E todas as autoridades, eu estou tentando ilustrar. É para ser engraçado, amém? Isso, obrigado, glória a Deus. Aí a gente está lá, olhando para o Brasil, e a gente não pode mais vir para a nossa cidade, para a nossa rua, para nossas casas. Talvez sobraram alguns aqui, meia dúzia, mas nós estamos tudo em outra nação, que roubou a nossa, que nos roubou dela. E tem tristeza, tem distância, tem ausência. É esse o cenário de Asaf. Ele está num povo que não é dele, numa terra que não é dele, escondido, impedido de ir para lá. E ele está angustiado, clamando, gritando bem alto a Deus. E para começar a contextualizar para nós, toda a Escritura vai mostrar para nós muitos e muitos homens que passaram, que viveram angústia, que viveram tristeza, que passaram por isso. Mas Jesus, lá em Hebreus 5:7, o autor de Hebreus vai dizer: enquanto Jesus esteve na terra, ofereceu orações e súplicas. Pode colocar para nós Hebreus 5:7. Em alta voz e com lágrimas, aquele que podia salvá-lo da morte. Suas orações foram ouvidas por causa de sua profunda devoção.
Em Êxodo 3, 7, pode colocar para nós. Lá no Êxodo, Asaf está fazendo uma outra memória. Ele está lembrando do que aconteceu em Êxodo, e preste atenção. Êxodo 3, versículo 7 diz assim: então o Senhor lhe disse a Moisés, porque ele fala de Moisés no final do Salmo de número 77. Por certo, tenho visto a opressão do meu povo no Egito, tenho ouvido o seu clamor por causa de seus capatazes, sei bem quanto eles têm sofrido, por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa. É uma terra que produz leite e mel com fartura. Sim, o clamor do povo de Israel chegou até mim, e eu tenho visto como os egípcios os tratam cruelmente. O Senhor contemplou a caminhada do povo de Israel, até então, no Antigo Testamento, o povo de Deus unicamente, por toda a jornada, do Gênesis até nós chegarmos em Salmo 77, esse povo que viveu muitos altos e baixos com o Senhor, esse povo que ora estava Deus agradando deles e eles agradando de Deus, ora eles estavam construindo um bezerro de ouro para adorar outro Deus, porque eles não reconheciam o Senhor. Ora estava com Deus, ora estava desviado dos caminhos, ora estava firme, ora estava fraco. Esse povo, Deus ouviu o clamor deles tantas e tantas vezes. E nesse cenário, Asaf está expulso de Jerusalém, clamando a Deus e dizendo mais ou menos assim: Deus, aonde que tu estás nessa prova? Aonde que tu estás nessa prova? O meu coração grita com angústia. O meu coração está escuro. Tem um breu dentro do meu peito. Mas ele diz: orei a noite toda, de mãos estendidas para os céus, mas a minha alma recusou ser consolada. Tem um autor que eu separei uma frase dele, ele não é muito conhecido no Brasil, mas Edward Young, ele falou uma frase que contrasta com aquilo que é o contexto de bênçãos da nossa época. Com aquilo que é o contexto de bênçãos de tantas e tantas pregações do nosso tempo, irmãos. A frase sobre bênçãos de Edward Young diz assim: na minha lista de bênçãos infinitas, esta é a principal, que meu coração já sangrou. Edward Young traz um outro prisma para nós. Ele vai ter como glória, como bênção, o coração já ter sangrado na presença de Deus. Ele vai ter como bênção alguém que já foi quebrado, quebrantado, alguém que talvez já foi angustiado, que não viu outro cenário que não fosse de dor, de choro, de lágrima. Ele vai dizer que a sua bênção preferida de uma lista é ter um coração que já sangrou. Asaf concordaria com Edward Young, eu acredito dessa forma. A tristeza é um contraste, irmãos. Essa tristeza é um contraste. Essa frase de Edward Young é um contraste com a espiritualidade superficial que a nossa geração tem vivido. Uma espiritualidade que tem sido pregada, que é sobre as coisas da terra. Uma espiritualidade superficial que faz a gente talvez perceber só quando um homem de 22 anos atira na cabeça de outro de 31, que tem algo muito errado acontecendo na nossa geração. Quando uma geração começa a matar a outra, diante dos nossos olhos, não somos nós, a era moderna, não somos nós que inventamos tudo que tem de mais magnífico, irmãos. É iPhone, é computador, é imagem de transmissão de vídeo, não tem mais nada, praticamente quase nada. Eu não quero ser tão errôneo assim, porque a tecnologia vai sempre evoluir, mas nós pensamos estar no auge, não pensamos? Da civilização. E quando vemos isso, vemos coisas acontecendo debaixo dos nossos olhos de uma geração que se comporta igual à Idade Média, que se comporta da forma mais grosseira, vergonhosa e desumana para com a vida de outro ser humano. E eu falo isso nessa noite como o meu coração sangrou, nessa semana como o teu também sangrou, ao ver um pai de família de 31 anos ter a sua vida ceifada. Por quê? Ele bateu em alguém? Ele xingou alguém? Ele feriu alguém com as suas mãos? Não. Ele usava a mesma ferramenta que eu estou usando nesse momento. Um microfone. Uma caixa de som. E sabe o que é mais impressionante? Sabe o que ele dava para quem pensava diferente dele? Um microfone. E uma caixa de som.
para que as ideias fossem debatidas e amadurecidas. Eu cito sim nessa noite Charlie Kirk, um cristão americano, que morre aos 31 anos, pregando o Evangelho de Cristo, falando de Bíblia nas universidades, falando de família, e sendo morto debaixo dos nossos olhos. Nós perdemos líderes, nós vamos perdendo. Ele é mais um mártir da igreja cristã, sim. Sim. Não precisa ser pastor, não precisa ser apóstolo para ser mártir. Basta morrer, porque você prega a verdade. E em 2025 eu e você estamos vendo um cenário de angústia, de tristeza diante dos nossos olhos. Com quem pensa muito diferente de pessoas que pensam ser revolucionárias. Essa mentalidade, irmãos, que nos leva a matar alguém que pensa diferente, ela nos tira daquilo que é o foco dessa noite, da realidade. A gente sai da realidade, pastor Judex. A partir do momento que a nossa fé não é embasada na palavra de Deus, não é embasada na cosmovisão bíblica. Nós viemos de Cristo, nós somos cidadãos e concidadãos dos santos, herdeiros do reino de Deus. Essa é a nossa cosmovisão bíblica. E a gente começa a compactuar com qualquer vento de doutrina que seja dessa terra, a gente foge da realidade. O que mais me chama a atenção de homens como Asaf, como Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego e todos esses jovens que foram judeus presos na Babilônia, irmãos, é que eles não abriram mão do seu Deus. Em nenhum momento de adversidade, eles negociaram beber a bebida do rei, eles negociaram comer a comida do rei, eles não negociaram o ensino do rei. Ainda quando, lá em Daniel 1, 2, 3 e 6, nos capítulos do livro de Daniel, o rei propõe para eles que eles mudem. Daniel diz não. Quando ele cria uma lei para que ele não possa orar, que a liberdade desses jovens fosse proibida de orar, Daniel honra tudo que ele pode. Mas Daniel é flagrado no seu quarto, orando. E ele é punido com a lei, porque ele estava servindo o nosso Deus. A gente não pode abandonar e compactuar, com tudo aquilo que nos desconecta da realidade, irmãos. Porque isso vai nos levar para cenários de novas angústias. Nós vamos criar novos cenários de angústia. Então, o primeiro ponto dessa noite, o conforto na angústia, o tema da mensagem é obtido quando nós clamamos a Deus em oração. Em segundo ponto, o conforto na angústia é obtido quando nós confrontamos os nossos próprios corações. E é isso que Asaf faz a partir do versículo 4. Eu quero que você perceba e releia comigo. Pode colocar para nós o verso 4. Sustentaste os meus olhos vigilantes, estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. Ele fala para Deus que quem sustenta o olho dele aberto e vigilante não é mais nem ele, porque a angústia no coração dele é grande. É Deus que está me sustentando, ele diz. Estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. De noite chamei à lembrança o meu cântico, meditei em meu coração e o meu espírito investigou. Ele começou a se lembrar. Ele meditou na palavra, ele meditou no que Deus já tinha feito. Mas ele começou a se lembrar da bondade de Deus, e ao invés ainda de ele focar naquilo que Deus já tinha feito de bom, Asaf, nesse salmo, começa a fazer perguntas que podem ser escandalosas para nós. Começamos com a primeira do verso 7. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Tipo assim, Deus está contra nós mesmo, é isso? Que cenário é esse de calamidade em Jerusalém? Aqui que é a terra dele, é o lugar que nós viemos. Será que Deus não vai voltar a ser favorável a mim? Asaf está dizendo. Cessou para sempre a sua benignidade? Irmãos, ele está perguntando se Deus continua sendo bom. De dentro da angústia dele, dentro da tristeza, dentro da dor, ele está perguntando se Deus continua sendo bom. E talvez em algum momento eu e você já passamos por isso. Já tivemos o nosso coração nesse lugar. E ele diz, acabou-se já a promessa que veio de geração em geração. Ele duvida das promessas de Deus, da bondade de Deus.
Esqueceu-se Deus de ter misericórdia. Uma das maiores características, um dos melhores adjetivos de Deus é a sua misericórdia. Quão misericordioso é um Deus Pai que cria um plano de salvação para entregar o seu Filho na cruz do Calvário. Mas Asaf está duvidando das misericórdias de Deus na sua angústia. O questionamento de Asaf pode ser para nós um escândalo, algo que nos choca, que nos chama atenção. Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou Ele as suas misericórdias na sua ira? E o verso 10 vai trazer um diagnóstico de Asaf. O verso 10 vai mostrar o coração de Asaf falou com ele. E ele diz, e eu disse, isto é enfermidade minha. Asaf olha para dentro da sua angústia, da sua tristeza. Ele olha para as suas perguntas. E ele diz, esse problema é meu. O meu Deus não mudou. Não pode ser que Ele mudou, Tiago. Porque Deus não deixa de ser bom. Deus não deixa de ser misericordioso. Deus não abriu mão da sua glória, da sua graça. Então isso só pode ser enfermidade minha, Asaf está dizendo. E aí ele começa a trilhar um caminho, a percorrer a segunda parte desse salmo. Quando ele detecta que o problema está nele. O problema não está na minha mulher, o problema não está na sociedade, o problema não está nas autoridades, o problema não está na presidência, não está no judiciário, o problema é meu. Eu vou começar a dobrar o lençol e botar a toalha pendurada no lugar que ela tem que estar, lá em casa. Essa enfermidade é minha. Uma geração que mata a outra, essa enfermidade é minha. Ou a gente não se importa, ou a gente não está nem aí, ou a gente é igual uns malucos que faz uns comentários embaixo dos posts. Ou a gente é Cristo na terra, luz e lâmpada, caminho, graça, a misericórdia, a benignidade que Asaf está citando. Quando todo o resto da sociedade, de qualquer esfera de pensamento ideológico, olha para nós, o que eles veem, irmãos? Eles têm que ver misericórdia, benignidade, graça, favor, acolhimento. Eles têm que olhar para nós e dizer, eu acho que se Cristo estivesse na nossa geração, ele seria igual aos caras dessa igreja. É muito amor. Eles não têm ame só na placa. Eles não têm uma palavra, frase, nós somos família só de ouvir falar, só de da boca para fora ou pintada numa parede. Eles são família, eles são benignos, eles são acolhedores, eles são. Porque numa geração de discursos, para mim o que importa é ser. Porque falar, até papagaio fala. Como dizia o professor Dom Máximo, papagaiada. Tem conversa na nossa geração que é papagaiada. É conversa, como dizia o meu avô, para boi dormir. O Evangelho de Cristo vai falar de pessoas que carregam as características, os adjetivos de Deus. E quando vem grandes problemas, grandes desafios, ei, essa enfermidade é minha. Essa responsabilidade é minha. E aí para onde que eu vou com isso, pastor? Para onde que nós vamos subir a montanha dessa mensagem? Verso 11, lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor, certamente que me lembrarei das suas maravilhas da antiguidade. Ei, Asaf está lembrando de quanto que Deus já foi bom com ele, de quanto que Deus já foi bom para com Israel, de quanto que Deus já deu tantas vitórias, de batalhas, de épocas históricas para eles. Aqui 587 a.C., mais ou menos ele tem 3.500 anos para se lembrar de quanto Deus sempre foi bom para com Israel. E ele começa a se lembrar daquilo que eu e você precisamos volta e meia lembrar a nós mesmos, lembrar aos nossos irmãos, lembrar a família de fé, lembrar alguém que caiu, lembrar alguém que desviou, lembrar alguém que perdeu o olho da bola, como diz uma frase americana, the eye of the ball, alguém que estava olhando, estava no foco, estava olhando para onde que tinha que olhar, e agora está olhando totalmente atravessado, e aí você vem, ô meu lindo, é para cá. Asaf diz, lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor,
Certamente que me lembrarei das suas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. Ele fala, eu vou meditar nas obras, eu vou lembrar, eu tenho muita coisa para lembrar, que Deus é bom, que Deus é benigno, que Deus é misericordioso, mas eu vou falar desses feitos, pastor Judex. Eu não vou reter na cadeira da igreja, eu vou botar a mão no arado, eu vou fazer parte. Tem seminário de casais sábado. Eu sou casado de brincadeirinha ou eu sou casado sério? Eu venho no seminário de casais, pastor Judex, porque eu não estou contente com a medida que eu alcancei. Eu quero melhorar a benignidade no meu relacionamento. Eu quero melhorar o homem que eu sou no casamento, na sociedade, dentro e fora. O que eu sou em casa, o que eu sou fora de casa, o que eu sou na igreja, eu sou também no trabalho. O que eu sou no trabalho, eu sou em todos os ambientes como cristão nessa terra. O teu caminho a Deus está no santuário. Verso 13. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. E ele começa a se lembrar que Deus é grande, que Deus é soberano, que Deus é bom e que Ele nunca deixou de ser bom. Tu és o Deus que fazes maravilhas, tu fizeste notória a tua força entre os povos, com o teu braço remiste o teu povo. A terceira parte que fica para nós: o conforto na angústia é obtido quando consultamos a palavra de Deus. Ele está consultando o que a palavra de Deus dizia que Deus já tinha feito, o que a palavra de Deus fala sobre aquilo que ele tinha esquecido, as características de Deus, a benignidade, a misericórdia. Ele está buscando na palavra. Ele não está buscando em ideias próprias, ele não está buscando em conhecimento humano, ele não está procurando pensadores que não têm cosmovisão bíblica, ele não está ouvindo o ímpio, aquele que não leva Deus em conta. Asaf volta a recuperar o seu coração no momento que ele se atenta que o conforto para a angústia dele só pode ser encontrado em Deus. É angústia, é tristeza, é dor, é lágrimas. É Deus e a palavra dele que vão me fazer sair desse cenário. Os teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é poderoso como o nosso Deus. Aleluia. E o quarto ponto dessa noite: o conforto na angústia. Do verso 16 ao 20, ele vai citar Moisés e Arão. Moisés é muito fácil, ele vai lembrar ali com relâmpagos, com nuvens, com chuva, que ele vai citar nesses 4 versos. Ele vai lembrar o que aconteceu no Êxodo. Ele vai lembrar da vitória que Deus dá para o povo de Israel em cima dos egípcios. Eles têm a oportunidade de sair pelo Mar Vermelho. A palavra diz que o mar se abriu e que a terra ficou seca e eles passaram. E ele está lembrando disso nesse tempo bíblico e histórico que ele está, Asaf. Mas para mim e para você, o conforto na minha e na tua angústia, irmãos, o conforto que tem para nós, que não estamos em 587 a.C., nós estamos em 2025 anos depois de Cristo. O conforto para mim e para você é a contemplação do que a cruz de Cristo significa para nós. O que a redenção conquistada na cruz do Calvário proporcionou para nós. Eu e você podemos ir muito além de Asaf e olhar a benignidade de Deus de uma perspectiva, de uma lente que é ainda mais graciosa que 587 a.C. Ele já estava agradecendo, ele já estava reposicionando o seu coração para onde deveria posicionar. Mas eu e você, nós vamos apontar para a contemplação da cruz de Cristo. Foi Jesus que disse: no mundo tereis aflições. Mas parece às vezes que na nossa geração o fogo da fornalha vai aumentando. Parece que tem alguém com o dedo mesmo onde aumenta e vai aquecendo a fornalha, vai ficando mais quente, vai ficando mais difícil. Nós somos uma geração que já passou por pandemia global, histórica, mas nós estamos de pé, saudáveis, Deus provendo, Deus guarda. Você lembra que já faz 5 anos que passou a pandemia? Glória a Deus. Mas nós superamos isso, nós vencemos como geração. Nós aprendemos com o sofrimento. A gente tirou lições daquela angústia. Nós lutamos. Cristãos correm para a cruz em busca de consolo. Nós encontramos conforto
nós encontramos a profundidade. Nós descobrimos tudo isso olhando para a cruz, irmãos. Ela é um antídoto para nosso pecado. Ela é a cura da nossa dor. O Senhor Jesus Cristo absorveu no nosso lugar aquela cruz no madeiro do Calvário. A bênção de Arão que ele cita foi comprada para nós a preço de sangue, do sangue de Jesus. E eu quero construir nesse último ponto para nós. Coloca para nós Números, o livro de Números, capítulo 6, versículo 24, da NVI, por favor. Nós, ao olharmos para a cruz de Cristo, ao olharmos para a dádiva que tem em contemplar um conforto que existe para nós em Cristo, nós olhamos isso aqui. Bênção, proteção, o Senhor te guarde, te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça, o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Desses breves versículos encontram-se as coisas pelas quais toda a nossa geração corre atrás. Como assim, pastor Lennon? O Senhor te abençoe, nós corremos atrás de bênção. O Senhor te guarde, nós queremos proteção e sermos protegidos por Deus e por Jesus. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê graça, te conceda graça. Deus já deu a graça e Jesus Cristo é a graça do Pai revelada para nós. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Nós procuramos por paz. E Jesus Cristo é esse nosso Deus que diz o quê? A minha paz lhes dou, não dou como o mundo a dá. A paz que excede todo entendimento humano, ela está toda em Cristo. É tudo sobre Ele. Toda a Escritura aponta para Ele. Mas eu quero te levar para um cenário. Eu escrevi como se fosse esse versículo ao contrário. E foi isso que aconteceu com Cristo. Naqueles momentos em que Ele fala para Deus, para o Pai. Cristo, quando a situação fica angustiante, fica amarga na cruz, Ele fala o quê? Deus meu, por que me desamparaste? E naquele momento o Senhor o amaldiçoou e o abandonou. O Senhor desviou dele o seu rosto e removeu a graça. O Senhor virou as costas para ele e retirou dele toda a paz. Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre Cristo, na cruz do Calvário. E a maior angústia do mundo já foi sofrida pelo nosso Mestre. Mas Deus fez isso com o Filho, para que eu e você fôssemos salvos pela graça, alcançados pelo sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, pela costela quebrada naquela cruz. A maior angústia da terra, Jesus passou por mim e por você, irmão. Não tem mais nada que eu e você possamos fazer e passar que seja maior do que a angústia que Jesus passou, ao ponto de perguntar para o Pai: Deus meu, por que me desamparaste? E nessa noite Cristo está aqui, porque nós estamos debaixo da nova aliança e Ele está vivo. Quando o Salmo diz que eu lembro da destra do Altíssimo, quem está sentado na destra do Pai? Jesus Cristo de Nazaré, o carpinteiro, o Filho do Deus vivo, que nos salvou, que nos redimiu, que nos perdoou, que nos alcançou. E essa mensagem tem que ser gritada nessa noite. Jesus está vivo. E Ele retira toda a angústia dos nossos corações. Ele tira toda a ansiedade, toda a depressão, todo o medo, toda a impureza, toda a imoralidade. Ele é o dono de toda a graça, de toda a cura, de toda a restauração. Estava sobre Ele. Mas nós estamos aqui dando glórias ao nosso Deus, porque Ele morreu em nosso lugar. Tu és bom, Senhor. Tu és bom, Jesus. A Tua graça nos basta.
O teu favor, a tua bênção conquistada na cruz do Calvário é suficiente. Se nós não acordarmos amanhã, nós estamos felizes, porque tu és bom. Nós vamos para o céu. És tu que está à destra do Pai e mais ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que viver a nossa vida a partir da perspectiva do ponto número 4. A angústia, a cura da nossa angústia, o conforto da nossa tribulação, o conforto de toda e qualquer dor que nós passamos. O conforto está na contemplação do que aconteceu na cruz do Calvário. O conforto não está no aumento de salário, o conforto não está na troca de carro, o conforto não está na casa melhor, não está na roupa nova. O conforto está em Cristo. Ele é suficiente. Eu não consigo não lembrar do rei Davi, quando erra, quando peca, quando erra o alvo. Ele fala: Senhor, tira tudo de mim, só não retires a tua presença. Um homem verdadeiramente quebrantado, como disse Edward Young, ele vai dizer: Deus, o meu coração sangra, a tristeza se aproxima de mim, a angústia é evidente, eu preciso gritar, mas Deus, não retire de mim a tua presença, não retire de mim o teu favor, porque tu és tudo que eu preciso, tu és tudo que eu quero. Para concluir, eu quero convidar o louvor para vir aqui. Eu peguei um poema da meditação de um pastor e poeta escocês. Na conclusão do estudo dele de Salmo 77, o pastor Horatius Bonar: chegará o dia em que com Cristo, nosso cabeça, cantaremos a respeito da forma segura como a igreja foi conduzida através das tensões, como as do presente, até chegar em seu descanso, lembrando-nos das tantas vezes em que estávamos prontos para questionar. Esqueceu Deus de ser gracioso? Somos ensinados pelo coração de Asaf, em momentos de desânimo, a lembrar os dias da antiguidade e assegurar-nos de que Deus de Israel vive. O Deus da noite da Páscoa, o Deus do Mar Vermelho, o Deus da coluna de fogo e da coluna de nuvem, o Deus do Sinai, o Deus do deserto, o Deus do Jordão, o Deus também podemos acrescentar do Calvário, e o Deus de Betânia, que nos guiará assim como conduziu Israel. Mesmo quando a terra estremecer novamente, até aquele dia em que Ele mesmo virá lançar luz sobre o seu caminho, que estava oculto sob o mar, e sobre suas veredas que estavam apagadas pelas grandes águas, e sobre seus passos que eram um mistério. Asaf foi um instrumento do Espírito Santo para nos animar aqui, ao nos convidar a olhar para essa imagem, como a imagem do justo. Jesus sob a nuvem, lembrando-nos dos feitos antigos do Senhor. Jesus sob a nuvem, lembrando-nos dos feitos antigos do Senhor, lembrando-nos das bênçãos diárias, permanentes, constantes, dos frutos da graça do nosso Deus, nos dando a cada dia, a cada semana, saúde, paz, a sua palavra como um presente, uma dádiva. Vivemos sim, irmãos, em tempos difíceis como geração, mas temos tantas vantagens. Essa semana, ao estudar a palavra, eu olhei isso como bênção, como privilégio. Eu tinha algumas Bíblias na minha casa, algumas, inclusive eu vou doar algumas, amém? Vivemos num lugar de liberdade religiosa, de paz, de harmonia, no melhor estado do nosso país. São tantas bênçãos, são tantas coisas para agradecer ao nosso Deus. E nessa noite eu vim aqui para te lembrar o quanto que Deus tem sido bom conosco, bom com a nossa casa, bom com a nossa igreja.
bom com a tua família, te dado a oportunidade de reconstruir a tua vida, dia a cada dia, com as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã, de você escrever uma nova história, trilhar um novo caminho, a partir do conhecimento e da plenitude do conhecimento da palavra de Deus, da plenitude que há disponível para mim e para você vivermos em Cristo Jesus.